Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live muito especial da Associação Fernanda Bianchini, este espetáculo que é viver há 25 anos transformando vidas. E nós vamos começar a live agradecendo as pessoas fundamentais na história da associação, que são nossos patrocinadores, aqueles que acreditam na nossa história e aqueles que junto conosco estão nos ajudando a transformar tantos sonhos em realidade, tantas vidas e tantas oportunidades aí para tantos alunos. Hoje a associação atende mais de 400 alunos, desde os 3 anos até a terceira idade. Obrigada, queridos alunos que estão aqui, ó, a Carol, a Jéssica, a Aninha. Olha, sem vocês, né, o sucesso da live não seria o mesmo, então eu agradeço de coração cada um de vocês que participam, que acompanham. A Adriana também tá aqui, porque isso é fundamental. E juntos, né, estamos agradecendo a Libes Farmacêutica desde 2013, nossa patrocinadora, o Banco Industrial do Brasil, o Banco Toyota do Brasil, a empresa amazonense de transmissão de energia, o Centro Atacadista Barão, a BD, a Citrosuco Paulista, o Comércio de Veículos Toyota, a Fischer Participações, o Rafael Prado Guerra. Então estes são os patrocinadores que gostaríamos de agradecer de coração por eles estarem conosco, nos ajudando a transformar tantas vidas e passando por este momento tão desafiador. Se não fossem eles, talvez o momento estaria ainda mais desafiador para os nossos alunos da companhia, para a nossa equipe. Então eu agradeço de coração a cada um deles. E o que eles pedem pra gente é exatamente isso, é esse contato com vocês, é esse engajamento de vocês com a associação, participando das lives, comentando, curtindo, divulgando. Eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais coraçõezinhos a gente coloca aqui do lado, mais as pessoas podem estar assistindo a nossa live. E se você for nesse aviãozinho, você consegue ao vivo agora convidar outras pessoas para assistirem esta live com a gente. E a nossa convidada de hoje é muito especial. Ai, como eu tô feliz de fazer essa live com ela, que de pronto, ela no primeiro momento que eu mandei uma mensagem para ela, eu falei: Paola, vamos fazer uma live para a associação? Ela falou: claro, é só marcar a data. A Paola é uma pessoa que espalha o amor por onde ela vai. Ela tá fazendo um trabalho incrível com as pessoas que acreditam no balé clássico e aquele início perfeito do balé clássico das crianças principalmente. Então ela vai contar um pouquinho dessa trajetória linda que ela tá fazendo, mas o que eu tenho mais gratidão por tudo que ela vem fazendo é que em cada curso que ela vai, ela leva a inclusão através desta linda arte que é o balé clássico. Então, Paola, a minha gratidão por você ser essa parceira tão incrível, professora da Associação Fernanda Bianchini, voluntária da Associação Fernanda Bianchini, por ter feito tanto pela associação e por estar sempre junto com a gente. Então, que essa parceria possa ser assim para uma vida inteira. Eu sei que você tem super orgulho da associação e eu e os professores da associação temos muito orgulho de você. Aqui tá o Charles, o César, que participam, né, daquele seminário incrível que você faz em janeiro, que reúne tanta gente a fim de mudar, né, a história do balé clássico com excelência, porque ela é estudiosa, ela fala o que ela realmente estudou, ela é poderosa, ela é uma pessoa poderosa. Ela não é enorme, ela é pequenininha, ela é um pouquinho mais baixa que eu, mas ela é uma mulher poderosa. Vamos lá? Vamos lá, Paola? A Paola tá aqui, ó. Vamos lá, já tá aqui, linda. Vamos aqui para nos assistir.
Que delícia, que delícia. Oi, Ê, Fê! que delícia essa Que live. Que delícia! privilégio meu, viu? Privilégio Privilégio. meu. Ah. Obrigada por todos os elogios, obrigada por tudo, obrigada por toda essa trajetória. Acho que vale dizer aqui, você bem sabe disso, quando a gente se conheceu, eu não fazia metade das coisas, né, que eu faço atualmente. Então, parte dessa, Paola, e do meu trabalho tem muito a ver, né, com você, com a experiência na associação, né, tem muito, todo esse crescimento, todo, né, assim, como estudiosa mesmo, esse olhar diferenciado, né, eu falo, eu já fazia um trabalho muito bacana, mas ele era um trabalho ali, né, pequeno mesmo, né, e se ele se tornou grandioso, eu não canso de dizer isso, tem muito a ver com a associação, tem muito a ver com você. Vou usar já de cara, eu estava vendo a live que você fez, acho que é Fabiana, isso do Simbora, e aí foi tão bacana, porque eu assisti e eu falei, a Fernanda, ela é danada, porque a gente fica falando desse momento, né, e fica falando, esse momento tão difícil, e aí hoje, de novo, você já me ensinou uma coisa bacana, porque você falou, esse momento desafiador, e aí eu falo, desafiador é tão mais bacana do que momento difícil, Fica né, mais leve, não fica, Paola. Eu só é, queria complementar que toda essa essência já estava aí dentro de você. Talvez a associação ajudou a aflorar essa essência linda que a Paola sempre teve, tá? Então, eu acho que tudo que você fala é tão grandioso, e ver as pupilas que você está ajudando a formar, Paola, é muito rico, né? Porque o mundo do balé clássico, vamos pôr o balé clássico, é um mundo preconceituoso é, ainda é, não tem aquele olhar que a gente quer que as pessoas tenham. é, E quando a gente consegue enxergar além dos olhos físicos, é né, e isso, ver a bailarina se realizando através da arte e vê-la num palco, aquela pessoa que às vezes não é, tinha aquele momento de destaque na vida e que agora ela tem o destaque. Ela é o artista, ela é o protagonista da sua é, história. Geisa está aqui com a gente. Geisa já dançou mais de 12 repertórios. É muito orgulho. E a gente é, vê que é muito aquele orgulho. preconceito do balé fica É, desse tamanho, desse não é? tamanho. É isso. Acho que você falou uma outra palavra que eu acho fundamental para qualquer idade, né? Que é protagonismo, né? Ser protagonista. E aí, acho que é isso que talvez faltasse um pouco, que já tem muita gente que está fazendo isso de maneira excelente, não sou só eu, mas é isso. Falando para as professoras do quanto essa criança ela tem que ser protagonista da sua história, né? Independente, né, de se ela enxerga, ver se ela escuta ou não, não importa. Ela como ser humano, né? Ela tem que ter essa autonomia, ela tem que ter esse protagonismo, mas para chegar nisso, é isso. Eu tive que ver muito, né? Toda a equipe ali, né? Marina, Geisa, os meninos, né? Você, todo mundo, os professores, César e Charles, então, sem comparação, né? Você falou aqui. Eu grudei neles e é isso. Cada vez que tem um evento, eu já falei para eles, eu falei, nem importa, nem sei o que a gente vai fazer, mas eles são tão maravilhosos que sempre eles vão ter repertório, sempre eles vão colaborar, né? Porque são duas pessoas grandes como seres humanos e duas pessoas E de uma gigantes. formação incrível, né? Porque é o que eu falo. É, As pessoas, elas falam, ai, porque olha ele, aquele. Não, a gente está falando de pessoas totalmente gabaritadas, que é sabem o que isso. estão fazendo, que estudaram. Hoje, eu estava trocando mensagens com o César, e ele falou que ele ouvia dos diretores dele do Teatro Municipal, que para ele ser um grande bailarino, ele tinha que chegar no teatro antes que todo mundo, e ir embora quando o teatro estivesse vazio. Isso é tão bonito, porque ele chegou a ser primeiro bailarino, ele chegou a ter todo aquele destaque, mas quando ele não estava nesse papel, ele ficava na coxia, querendo ser aquela pessoa, mas não com aquele ego, eu vou tomar esse papel para mim. Não, um dia se eu se eu merecer, eu estarei aí nesse papel.
E ele conquistou tudo que ele quis por conta deste olhar. Então, a importância do olhar, né? O que é a liderança, o quanto a liderança nos leva para caminho de transformações, né? E hoje ter como diretor artístico da associação é um grande presente. O Charles, como produtor lá dos espetáculos, é um grande presente para a associação, porque eles realmente têm um talento e uma humildade fora do comum, né? Então... E que acho que é fundamental, né, Fê? Porque a gente encontra muitas pessoas excelentes, vamos dizer assim, mas se não tiver essa humildade, fica muito difícil, às vezes, de se relacionar. E eu acho que, assim, como que você vai ensinar pessoas, né, principalmente dentro da técnica clássica, sem humildade? Não é possível aprender balé clássico se você não tiver humildade, porque a primeira humildade que você tem que ter é ter a consciência de que você não sabe, ter esse respeito por esse professor, né? Mas ao mesmo tempo se empoderar de que você é capaz. Mas você tem que ter muita humildade para escutar muitas críticas e ver que todas as críticas elas são construtivas, elas são para construir você, não só como bailarina, mas como pessoa, né? Então, e acho que eles são... Quando o ouvido está pronto, todas as mensagens chegam, né? Às vezes a gente não quer ouvir aquela mensagem e paciência, a gente não vai evoluir, né? Mas quando o ouvido está pronto, essa mensagem chega de uma forma que nos faz crescer, né? Que nos faz evoluir. E o que você está fazendo, Paola? Trazendo, implantando semente em tanta gente, tantas meninas novas que querem realmente esse novo olhar para a dança. É uma coisa incrível. E assim, eu fiquei muito encantada, porque, gente, para quem não conhece, a Paola lota os cursos. São os cursos de balé mais famosos que tem no Brasil, são os dela. Todo mundo quer participar, todo mundo tem orgulho de estar ali. Por quê? Porque é passado o verdadeiro amor, a verdadeira essência, né, desse início do balé clássico. E que a bailarina só vai chegar onde ela quiser se ela passar por tudo isso, né, que a gente acabou de falar do César, que a gente acabou de falar do Charles, que a gente, né, mesmo nossas bailarinas, toda a trajetória que elas tiveram, a Geisa que está aqui com a gente, tantos não que elas ouviram, tantas vezes não, vocês não vão conseguir. Imagina, balé de repertório não é para vocês, sapatilha de ponta, Deus me livre. Quem vocês pensam que vocês são para dançar na sapatilha de ponta? E hoje essas meninas estão dançando em lugares que muitos bailarinos não dançaram. Né? Dançando com o Thiago Soares, com Marianela Nunes, com o Stevie Wonder. Então, nós temos uma história que eu nunca tive, eu me realizo por ela. E você está levando essa semente. E essa semana V, que o curso online também foi sucesso, nossa, falou que você nasceu com esse propósito e que você não pode, os momentos desafiadores só vão fazer você, decolar, porque que sucesso que foi esse curso à distância. Gente, mas é uma loucura, né? Eu vou dizer assim que foi muito importante. Eu aprendi uma coisa, isso não é blasé, é de verdade. Isso foi dentro do Balé de Cegos. Todo mundo sabe, eu conto isso em todos os cursos que eu vou. Que nunca mais, depois que eu entrei no Balé de Cegos, eu nunca mais consegui chegar e falar: ai, a minha vida tá difícil. Isso contribuiu para minha vida, assim, muito, em tudo, profissionalmente, pessoalmente. Porque eu olhava e eu falava: nossa, elas pegam um metrô e elas moram longe. E eu via tanta dificuldade, assim, dentro do meu parâmetro, né? Para mim, elas fazem com tanta simplicidade, mas a gente olha e fala: Deus do céu, pegar metrô, aquela boa vontade de manhã, os saltos. Eu nunca vou esquecer na minha vida, a primeira vez que eu tive, de fato, com o Balé de Cegos e que Marina tinha que fazer um grand jeté naquele lá em Santo Amaro. E eu falei: menina do céu, como que você vai saltar? E se você cair? Aí ela falava assim: quem tem medo, quem vê o fracasso, são vocês, videntes. A gente, se cair, simplesmente levanta. Aí eu falei: meu Deus do céu.
Né? E as milhões de vezes que tive com Geisa, que eram as nossas aulas juntas, né, com as alunas intermediárias, e ela me dava aulas de vida, de tudo. Então, essa coisa foi muito importante para mim, que é isso. Conseguir sempre ver solução, né? Enxergar solução em qualquer momento, né? Porque quando eu vi aquelas meninas dançando, porque a técnica do balé clássico, ele é realmente uma técnica de muita dedicação. Existem passos, existem manobras que são muito difíceis, né? Então, para qualquer ser humano. E aí, eu vendo elas fazendo assim, né? Com sacrifício, como para todo mundo, mas realizando... Com amor. Aí você fala assim, tudo é possível, sabe? Então, e aí nesse tempo, para mim, o online, ele era sempre o meu calcanhar de Aquiles, porque eu acho que tudo tem... hoje mesmo a professora perguntou para mim, ela falou, qual a diferença, né, que você vê? Ela falou, porque eu tô vendo tudo igual. Eu falei, não é não. Eu falei, quando a gente está presencial, consegue acontecer um brainstorm, que é aquela coisa, né? Eu falo uma coisa, 5, 6 pessoas já pensam coisas e dão sugestões diferentes. Então, uma informação minha vira 5, porque eu estou com 5 profissionais do balé. Né? Então, é muito mais rico. Mas, esse é um momento que isso não é viável. Então, como que a gente pode fazer disso o mais produtivo, né? Foi desafiador, mas graças a Deus... E Mas para graças a Deus. tornar um método todo através do toque, da percepção corporal online. Eu gosto de dizer assim, tem uma coisa muito importante, né? Você perguntar para mim, e eu sempre falo isso nos cursos, que a metodologia contribuiu muito, né? Que é isso que a gente até falou, devia falar. Eu tive muito que me abrir por sentidos, né? Já existia muito, eu era afetiva com as crianças, a minha linha de trabalho já era uma linha muito afetiva, mas eu não tinha aberto tanto um leque na questão dos sentidos. E aí essa questão dos sentidos fala de todas as coisas que você já falou aqui no comecinho. O saber escutar. Porque quando eu entrei no Balé de Cegos, eu descobri coisas na raça, porque aí eu entrei, né, e Fernanda é assim, ela falou, vem dar aula. Eu comecei com as minhas aulas lá, algumas alunas começaram a fazer parte. Quando eu vi, eu estava dando aula para elas, e eu não tinha feito ainda a metodologia. Então eu fui, e óbvio, né, eu falava para elas, vocês me ajudem, porque... né, e aí eu descobri isso. Que eu tinha que saber escutar muito bem, eu tinha que saber falar muito bem, tecnicamente, né? E o que eu estava falando, né? Então, os significados, a importância do significado, a importância do ouvir, a importância do que é que você de fato está falando, porque senão, no começo era isso, eu falava uma coisa, elas faziam completamente diferente, porque a gente tem aquele hábito de falar como se a pessoa estivesse te vendo, então a gente come palavras, a gente, né, fala de maneira picada, ou fala mais ou menos mesmo, né? Então, esse leque da coisa de eu aprender muito mais em relação ao toque, de saber como que estava o meu timbre, essa mistura do som e do timbre, isso me fez pensar muito nas crianças, porque eu lembro que era isso. Eu falava alto demais nas aulas, e aí misturava às vezes com a música, e tá no Balé de Cegos, e eu tive que ir reaprendendo. E dentro do infantil eu comecei a falar, puxa, será que não tá misturando a minha voz? Porque criança é muito parecido, né? É isso, a criança, o que ela olha, o que ela vê, é tudo que tá ali do universo, e ela não tem aquele foco inicial em você. Então se você não trabalhar isso, né, nela, você vai ter muito mais dificuldade. Então, o Balé de Cegos e a metodologia me fez isso, tocar mais elas e trabalhar mais a técnica em cima do toque, né? Escutar muito mais elas, observar mais o que elas precisavam e ser minuciosa naquilo que eu estava falando de significado, seja corporal ou seja técnico. Né? Você sabe, Paola, que o toque, ele, claro, fundamental, né, na associação, mas se os professores usarem para outros alunos que não tenham também deficiência, a gente trabalha o sistema sinestésico de uma forma muito rica. Então, por exemplo, você está lá, ao invés de você só falar assim, arruma o braço, se você tocar, o cérebro daquela aluna vai entender
ver aquela movimentação de uma forma muito mais profunda e provavelmente você não vai ter que repetir aquela correção naquela aluna, tenha ela deficiência ou não. Então, quantos professores que a Paola está formando, né, consegue entender essa essência, ela, independente de estar indo ensinar uma criança com ou sem deficiência, ela vai estar levando essa riqueza do toque e essa riqueza do corpo e cérebro. Então, assim, o meu corpo faz, mas meu cérebro entender o que meu corpo está fazendo é muito mais completo do que você só realizar. Porque senão você fica repetindo movimentos. E tem muitos bailarinos hoje que só repetem movimentos e não sabem biomecanicamente o que estão fazendo, anatomicamente o que estão fazendo, fisiologicamente o que estão fazendo. Então a importância de tudo isso é fundamental, que é o que você está fazendo. Eu digo já até que assim, como já tem tanto tempo, né, eu já tive a chance, assim, porque é isso mesmo, quando em seguida eu fiz a sua metodologia, né, que foi isso, e aí eu imediatamente apliquei nas crianças, porque me parecia muito coerente. Então hoje, né, eu já tenho assim, ou melhor, já tenho bastante tempo que eu já sei, mas a gente já sabe que ele tem uma resposta mesmo. Então, por exemplo, as minhas crianças mesmo, as muito pequenas, eu não preciso ficar repetindo tanto, entendeu? Porque o toque realmente promove. Outra coisa é isso, que muita gente agora chegou, porque eu sempre falo isso, eu falo, é muito importante, aí todo mundo fala, como você está fazendo agora, né? Se você usa parte da metodologia, a metodologia de toque, como que você está fazendo agora com as suas alunas, uma vez que é o balé e que ele é o online, né? Eu falo, então, parte das crianças já está acostumada comigo. Então já tem, mas óbvio que eu tenho alunas novas, né? Então eu falo assim, são muitos os recursos, né? É óbvio que a gente sabe que nada vai substituir uma aula presencial, nunca, né? Nem é tão divertido, né? Porque é só você com você mesma. Então, mas eu falo, a gente consegue sim, entendeu? Trabalhar com elas, e eu tenho trabalhado uma coisa muito delas tocarem os próprios pés, que a gente faz em aula, mas aí a gente reforça no online. Então eu falo, você tá vendo o meu pé? Entendeu? Eu falo, pega o seu pé, né? E esse trabalho também é importante, né? Então eu falo, então não perde. Eu falo, a gente não tá perdendo, a gente tá só fazendo diferente, né? Paula, que o que eu não esperava, claro, na primeira semana foi, e aí, como vamos fazer, como vamos fazer, como vamos fazer? Vamos fazer, vamos continuar espalhando o amor. E eu comecei assim, fazendo aula aqui, com balde, com copo, com rodo, e as aulas foram um sucesso para os nossos alunos. Hoje eu tenho o meu grupinho junto com a Geisa, com a Juliana Bermudes e com a Luma e o Gabriel. E agora a Cíntia também está com a gente, a Gabriela também está com a gente. O Sementinhas, né, que é o Sementes do Futuro, é um grupinho de 26 crianças com várias deficiências, né, pessoas com vários tipos de deficiência. E é esse grupinho que eu estou dando aula. Então, no início, eu falei, eu vou montar aulas para esse grupinho. E comecei a espalhar as aulas. Aí, me liga a Malu, que é a presidente da rede inclusiva de mães de pessoas com deficiência de Campinas, se eu podia mandar as aulas para as crianças, 300 crianças de Campinas. Aí elas começaram a fazer as aulas também. Aí, Gabi, lá da Argentina, fala, meu sonho sempre foi as aulas online. Aí eu falei, agora eu tenho que começar a fazer para o outro público. Para o público que está iniciando, até você me ajudou com a iniciação ao balé clássico. Começamos a montar. Esse segundo módulo está simplesmente na Polônia. Chegou em crianças com autismo lá nos Estados Unidos, de mães brasileiras que saíram do Brasil para buscar atendimentos melhores para os seus filhos nos Estados Unidos, estão fazendo as aulas. Portugal, também uma aluna com deficiência visual, várias pessoas aqui fazendo. Polônia já estão com aulas pelo Zoom, fazendo uma vez por mês aula pelo Zoom. Então, aquilo que era um momento desafiador se tornou uma oportunidade para aquelas pessoas que, mesmo quando a pandemia acabar, elas não vão vir para a associação fazer aula.
Mas as aulas online vão continuar chegando nelas. Seja uma Uhum. aula ao vivo da companhia para que outras pessoas acompanhem, seja da aula das intermediárias ao vivo, isso é uma coisa que a associação nunca mais vai parar. É isso mesmo, sabe? O É, amor, ele o não tem amor. fronteira. E É. rompeu de uma forma que eu nunca trabalhei tanto, Paola. Eu nunca dei tantas aulas na minha vida. É, eu acho que é isso. A gente tem mesmo. Eu vi, assim, eu demorei um tempinho, né, para formatar as aulas com as crianças mesmo. Março eu fiquei parada e aí em abril as duas escolas que eu tô de educação infantil, que era isso com as crianças mesmo, que eu falei, gente, com as crianças, porque com os professores acaba que é um pouco mais fácil mesmo, porque eles têm todo o repertório, né? Mas com as crianças, de fato, nossa, eu falo, é o maior desafio. Mas é isso, né? Se você observar, foi muito de observação. Então, e uma dica que eu dou para todo mundo, né? Sempre agora nos cursos, ele foi focado nisso. Eu falo, para quem você está falando? Né? Essa mulher hoje ela é dona de casa, ela sabe assim, ela é faxineira, ela é esposa, sabe assim, ela lava, ela passa, ela tá cansada. Eu falei, você tá falando pra ela, né, assim, você tá se comunicando com ela, em vez de você sempre falar assim, olha, sua filha precisa disso, olha, sua filha... Eu falo, então, a gente não tá esquecendo a criança, mas é isso. Você tá olhando pra essa mãe, né, e falando, então, será que você consegue 45 minutos do seu tempo, que você não vai lavar louça, que você não vai se preocupar, que você vai sentar e fazer balé com a sua filha? Não teve uma mãe, sabe, assim, que chegou e falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí, outra coisa que eu acho muito importante, que eu acho que é o que você está fazendo, quando a gente está aqui do online, né? O que aconteceu com as pessoas no geral e principalmente com as crianças? A criança, quando ela é colocada em sociedade, seja para a educação infantil, para o balé, não importa. Ela passa a ser um ser social. E assim somos todos nós somos um ser social. A partir do momento que a gente é um ser social, a gente ganha uma identidade social. E aí, o que eu sou... Né? E isso Freud fala isso, né? Eu sou a partir do outro, né? Então, quando a gente vive uma pandemia, que é isso, ou um isolamento, e que a gente é arrancado da sociedade, parte da nossa identidade, ela desaparece. Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa lembrar de quem é a gente como ser social, e não como ser único. E é o que eu estava falando hoje até com a Fabi, do Simbora Gente, antes, né, da nossa live. A importância dessa comunicação, porque não são todos os alunos que entendem da mesma forma. Os alunos com uma deficiência intelectual, eles não É isso. entenderam, foi tudo muito rápido e não teve um Muito. preparo emocional para esse momento. Pode ser que Exatamente. daqui a 5 anos a gente tenha uma outra pandemia, todo mundo esteja mais preparado, né? Mas Exatamente. não estavam preparados emocionalmente. Então é importante, sei lá, vai dar a primeira aula pelo Zoom. Hoje nós vamos conversar. Hoje eu vou É ouvir isso. você. O que começou a acontecer na associação? As lives, claro que a gente tem convidados super especiais, como você está aqui hoje com a gente, mas as lives são os alunos contando, Paola, Né? Que as lindo. pandemias que eles já viveram na vida. Então tem Gigi aqui, que outro dia eu fiz uma live com ela, que teve, eles ficaram quase, né, 2 anos em internação, quase 6 meses dentro de um hospital, e várias pessoas na live dela falaram, gente, eu não vou reclamar dessa pandemia depois de ouvir essa história. Então lá Uhum. nós temos histórias de pessoas muito, 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 que já passaram por problemas muito É mais isso. graves, muito mais sérios. Então, o que nós queremos? Ligar a televisão, nós vamos ver um monte de coisas ruins acontecendo. Então, as lives É é para isso. espalhar coisas boas. O que a gente pode continuar plantando? O que nós podemos É isso. continuar levando? Isso não significa que tem dia que a gente está ótima, tem dia que a gente É, não não. está ótima assim. Isso, não somos perfeitos, muito pelo contrário, mas a gente vê através do outro. A gente tem um É olhar isso. para o outro. E quando você É tem um isso. olhar para o outro, você vê que você pode ajudar a transformar tantos, né? Tanto é que assim, eu vou contar rapidamente, teve várias pessoas que perguntaram como começou a história da associação, porque não conhecem a associação. E eu gostaria que todo mundo que está nessa live seguisse o Instagram da Paola e que todo mundo que conhece a Paola seguisse o Instagram da associação, porque é importante essa troca, é É muito isso que vai fazer importante. com que a gente
se conecte. Mas É eu isso. precisava fazer Chico, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, e uma das freiras falou que eu estava muito bem arrumada com roupa de balé Uhum. e perguntou se eu podia ensinar balé para as crianças com deficiência visual do Instituto. Eu falei que eu não sabia, porque eu não tinha experiência, nunca fui uma super bailarina, nunca fui um César, um Charles, uma Geisa, eles que preocupam com a gente na live. Mas meus pais estavam comigo naquele momento e meus pais sempre foram muito de ajudar o próximo. Desde muito pequenos nós fazemos trabalhos voluntários. E aí meus pais falaram as palavras mais sábias: filha, nunca desiste, nunca fala não para um desafio, pois são sempre esses desafios que partem os maiores ensinamentos das nossas vidas. Naquele dia eu dei um sim, só não imaginava que esse sim ia ter toda essa repercussão, né, na vida de tantas pessoas. Mas, aquilo que eu sempre converso com a Paola, fui estudar, me formei fisioterapeuta, fiz 4 pós-graduações, fiz mestrado, no qual eu patenteei esse método que eu ajudo a espalhar. Inclusive vai ter um online, viu, Paola? Eu ia perguntar isso. Eu quero divulgar esse método online gratuitamente aí para todo mundo. E esse método foi minha tese de mestrado, patenteado e publicado em janeiro de 2005. Então, muitas coisas que deram errado, por exemplo, quando uma aluna caiu do palco, porque o meu direcionamento com ela não estava para uma pessoa com deficiência visual, e sim para uma pessoa que enxerga. Então, é na ciência que a gente aprende a unir a informação com a técnica, com o conhecimento, com a ciência. Vocês vão entender que nenhum corpo é igual a nenhum corpo. Vocês vão ver que vai ter aluna que vai responder o que você está dando, outros não vão, e tá tudo bem também. Não é que essa aluna não está aprendendo, né, Paola? Ela está aprendendo. Então, assim, o quanto hoje eu posso falar com propriedade, conversar com uma pessoa que sabe muito mais do que eu aqui numa live, através do conhecimento, através dos estudos. Então, a gente orienta muito vocês, bailarinos, professores de balé, a estudarem, a conhecer o que dá certo, o que não dá certo, o porquê dá certo, o porquê não dá certo, né, Paola? Muito. Eu gosto de dizer sempre muito, e aí eu falo isso nos cursos, né? O balé de cegos e toda a experiência com elas dentro de sala de aula, a metodologia toda, fala de uma coisa muito importante, que é eixo e equilíbrio, né? A condição delas nos faz pensar o tempo inteiro em eixo, né? Eixo e equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é um equilíbrio de muitas gamas, porque é um equilíbrio emocional, é uma questão de tônus, né? É toda uma estrutura. Então, eu falo assim para as pessoas, comece a olhar mais, né, para o seu aluno, né, e ver essa história corporal, né? E aí é isso, estudar muito minuciosamente quem é essa pessoa que está com você, quem é esse aluno, né? Qual é a história que ele traz, por que esse ombro é um pouco mais caído, isso é só físico, isso é emocional, como que é, né? Aí... que o aluno chega assim fechado, porque às vezes ele está com um problema de casa e você abre a postura, não vai conseguir a postura naquele dia dessa criança, né? É isso mesmo. E aí... O conhecimento traz liberdade para a gente criar. E é isso mesmo, às vezes a perna não vai vir aqui, mas ela vai vir aqui o sorriso da aluna com a perna aqui, para mim, vale mais do que eu coloquei a perna aqui. Entendeu? A essência do movimento, né? Que não seja através do... Então eu acho... que eu acho que é isso. Esse estudo que eu acho que é esse olhar e você conhecer muito, estudar muito esse ser humano que está com você e depois a técnica mesmo. Você tem que saber muito, porque se você não souber da técnica, você não vai conseguir promover progressões, né? Que ela consiga fazer, né? E aí, o balé de cegos é uma escola para um professor, né? Para todos os nossos professores. E a gente tem esse livro para estudar, né, Paola? Eu, assim, para quem está aqui, que não me conhece, né, que não sabe sobre a nossa história,
a gente não tinha um livro que eu pudesse estudar, né? Até essa semana eu recebi uma professora de Dourados que me ligou e falou: Fernanda, eu sou professora de artes e nós estamos estudando o capítulo sobre a sua história. Ai, aluno do 7º ano de artes de Dourados. Você pode mandar um vídeo para eles falar, para eles verem que você é de verdade, né? Nesse momento, desistindo dos sonhos. Eu falei, gente, eles vão fazer prova hoje sobre a história da Associação Fernanda Bianchini. Então, que lindo as escolas levarem essa inclusão também. As pessoas acharem que balé é para todos. Balé não é para mim, não é só para você, não é só para aquele magro com as pernas na orelha. Balé é para todos, né? E o que eu acho legal compartilhar com vocês é que como nasceu esse método? Esse método nasceu quando eu esqueci um pouco tudo que eu aprendi, da forma como eu aprendi. Eu me coloquei no lugar das meninas que não enxergavam. Aprendi com essa limitação e juntas nós criamos uma metodologia através do toque e da percepção corporal. Porque algumas coisas que faziam sentido para mim, como aluna, já não faziam para ela. E isso veio com o balde, né? A gente vê que ainda tem muitos professores que ensinam como um balde, para que as crianças saibam quanto elas têm que saltar. E a aluna também chegou e falou, tio, o que é um balde? Eu nunca vi um balde. Como que eu vou ensinar o EPACT falando do balde se a menina não sabia o que era um balde? Então eu tive que entrar no mundo. É você olhar através do outro, né? E é a riqueza do nosso método. Porque eu não sabia como fazer, elas não sabiam como aprender, mas juntas a gente criou, pelo amor, uma técnica que ainda é única no mundo, né? Tantas pessoas se interessando por essa técnica. E claro que eu não consigo estar em todos os lugares. E por isso que eu sou tão grata a você, Paola, que eu sei que aonde você vai, você leva um pouquinho dessa semente da Associação Fernanda Bianchini. E eu acho que isso é muito importante. E você sabe que você, né, sempre pode contar comigo. E eu sei quantas pessoas se interessam, porque hoje em dia, o que eu penso, o que eu sonho, entrou uma aluna com deficiência visual, motor, intelectual na minha aula. Ok. Sem problemas, é isso. Qualquer um pode ser inscrito em qualquer aula, em qualquer lugar, em qualquer escola. Que isso não seja, que a professora fale, ok, seja bem-vinda, criança. Eu tenho o método da Paola Bartolo ou da Fernanda Bianchini para receber vocês de braços abertos. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que todo mundo tem que ter sempre essa visão. Eu realmente acredito. Ele não é só uma coisa utópica. Eu acredito mesmo na inclusão. Eu acho que tem alguns detalhes quando são grupos onde todas as crianças não têm, de repente, e é só uma criança. Eu acho que tem que ter um trabalho, às vezes, um pouco individualizado e ela depois junto com o grupo, para ela ir, na verdade... para ela poder ser confortável para ela, na verdade, né? Para ela te conhecer, e que a gente sabe que algumas aproximações, por exemplo, no caso do autismo, tem algumas coisas que eu acho que elas são. Mas, via de regra, é isso. Criança é sempre. E uma coisa que eu aprendi também, né? Que eu escutei muito no curso, você falar, e que para mim virou assim uma coisa de vida mesmo, né? Todo mundo tem a sua deficiência. Qual é a sua deficiência, né? Nós não somos perfeitos. Todos nós temos alguma deficiência, digamos assim. Então, e aí eu sempre pergunto, eu falo, o que é que você está fazendo com a sua? Né? Então, a hora que você entende isso, todo mundo pode, né, estar em aulas de balé, todo mundo pode fazer aquilo que sonha fazer, principalmente dentro de aulas. Agora, né, das nossas limitações, das nossas deficiências, eu sempre estudei muito inglês, mas sempre tive um super bloqueio para falar, tenho vergonha, acho que eu estou falando errado, acho que as pessoas não estão me entendendo. E isso mudou quando eu comecei a dar aula de balé para pessoas de outros países. Por quê? Porque elas queriam me entender. Então, mesmo que eu não estava falando perfeito, elas estavam me entendendo. E isso me desbloqueou de uma tal forma.
Então eu falo que essas meninas foi o meu processo de evolução em todos os sentidos, né? Porque É. o que eu aprendo, o que eu quero me desafiar, cada vez que elas têm um desafio, É. eu falo, eu não vou deixar de dar uma palestra nos Estados Unidos para falar desse trabalho lindo, porque eu tenho vergonha de falar inglês. Não, eu vou falar sim, não sei o quê. Então, toda vez que eu fico insegura, eu lembro de quantas pessoas estão atrás, É isso. dependendo desse meu fim, desse meu voo, desse meu posto, desse meu conquisto, eu vou, eu faço. Então aí isso me dá uma força interior para desbloquear as minhas próprias deficiências, porque a gente tem É várias, isso. A gente tem várias. A gente tem várias. chegou um momento na história, isso é muito importante, até para a gente entender que líder nós queremos ser para os nossos alunos, né? A importância da liderança, e a gente vê o quanto a falta de uma liderança muda toda uma história de um país, toda uma história de uma escola, de tudo, né? A liderança ela é muito importante. Ela é Mas muito chegou um importante. momento que as minhas alunas ficaram muito melhores do que eu. Elas já faziam coisas muito melhores do que eu. Eu nunca dancei balé de repertório, por exemplo. E aí eu tinha que escolher, eu vou ficar nesse nível ou eu vou contratar pessoas melhores do que eu para que elas possam voar mais alto do que eu voei como bailarina. E aí eu escolhi ter César, ter Charles, ter Paola, ter Márcia Bueno, ter Patrícia, ter uma equipe gigante que tecnicamente sabe muito mais do que eu. Né? Então, hoje elas estão dançando balés de repertório, estão dançando, já dançaram em mais de 10 eventos internacionais, sempre sendo aplaudidas pela bela arte, né, Paola? Nunca pela ciência. Então, eu acho que da gente saber até onde a gente pode ir, né, Paola? Às vezes, aquela minha aluna comigo, ela vai até aqui, mas ela não tem que parar comigo, ela pode continuar, né? Então é tão importante. E às vezes eu sinto que os professores de balé têm muita dificuldade de fazer esses alunos voarem para o mundo. Não, e ali na associação é fantástico, né? Você lembrou bem, e lembrou, por exemplo, Márcia, que é o sinônimo de persistência, né? Que era isso, é isso que eu vejo sempre com ela, com as meninas do intermediário, ou melhor, todo mundo que está lá, né? A gente não pode dizer todo mundo que está lá, desde a entrada, né, Bianca, todo mundo que está. É uma equipe extraordinária. Né? É uma equipe extraordinária, não é uma equipe de perfeitos, mas é uma equipe de gigantes na qualidade humana, na qualidade técnica. Então, né, eu falo, não citar todos é quase que um pecado, porque é todo mundo muito eficiente ali, né? Então, e isso, né? Você poder... Isso mesmo, que um faça aula com um, que depois faça com outros, isso é as afinidades, isso é muito importante. E você poder dar asa para que as crianças voem, os adolescentes, os jovens, os adultos, que é isso, fazer aulas com um, com o outro, ir experimentando. Cada um tem uma identidade dentro do balé, isso é muito importante. Né? Mas eu não queria deixar de falar isso, né? De você falar... É muito lindo essa coisa né, de você poder estar dando aula no mundo inteiro. Acho que a questão do online, que a gente sempre teve uma resistência por uma preocupação, no caso das lesões ou do ensino que não fosse totalmente correto, mas a gente conseguiu descobrir que também existe um ponto que é positivo, que é isso, poder chegar em lugares que a gente não conseguiria chegar, né? Teve gente dentro dos meus cursos, professoras, assim, sei lá, do Piauí, que ela falou, eu não teria nunca, ela falou, chance, dinheiro para ir viajar ou estar com você, né? Ela falou, e de repente eu tenho esse momento para estar com você. Então, isso é maravilhoso, né? Da gente poder proporcionar para o mundo todo. Eu tive professoras da Alemanha, foi incrível. Eu fiquei assim, sabe? Ela falando, eu vou estudar a 1h da manhã, porque eu jamais imaginei que tinha ter gente de fora. E aí o último curso é às 6 da tarde até às 8. Ela falou, então aqui vai ser 1, 2 da manhã. Eu falei, Jesus. Ela falou, a diferença é 5 horas. E foi tão rico, sabe? Foi uma pessoa que acrescentou tanto. Então, essas possibilidades, né? Então, tudo isso é merecimento. Você construiu uma história muito bonita.
né, através desse núcleo tão incrível. Então, você está de parabéns por tudo que você Ah, está produzindo. estamos! Você merece ter todo mundo inteiro te assistindo, Ah, fazendo seus cursos, te aplaudindo. obrigada, Fê, obrigada mesmo. Isso para nós sempre, né? Você sabe que não existe ninguém mais no mundo. Para mim, você é a top mesmo, de exemplo como pessoa. Eu aprendi muito, muito, nossa, tantas coisas na vida que uma live não é suficiente para dizer tantos aprendizados. De tantas coisas, né? Você me acolheu em tantos momentos da minha vida, né? E eu só pude crescer tudo isso por conta, né, de todos os seus ensinamentos e de você me propiciar de eu estar dentro do Balé de Cego e aí eu estar com essa equipe maravilhosa que são pessoas que eu quero levar para sempre na vida, né? E tô muito feliz porque muita gente me pergunta, fala, eu posso estudar sobre o negócio, sobre a técnica do balé de cegos e tal, e não sei o quê. Nesse momento, inclusive agora, bastante gente veio me procurar falando, eu tento ligar no balé de cegos, eu falei, então não tem ninguém lá, né? Mas eu fico muito feliz. Depois você Mas, fala. Paola, vamos mandar. Se você me passar os e-mails, a gente manda a tese em PDF, tá bom? A gente tem o livro também, que assim que voltar a gente consegue também. E eu tô super à disposição, né? A gente tem alguns vídeos do método, a gente pode, a Paola pode ter essa fonte, eu envio para a Paola Vamos envia para fazer. você. Eu quero mais assim, eu não quero guardar um conhecimento comigo, eu quero Isso. espalhar tudo, as coisas boas e as ruins que eu vivi, porque eu sei que elas ajudam muita gente, Isso. independente, né, que nem, por exemplo, quantas companhias que a gente foi fazer a nossa vivência e que eles falaram, olha, a partir de hoje, uma aula por semana a gente faz com os bailarinos vendados. Por quê? Maravilhoso. Porque eles trazem uma essência do movimento totalmente diferente de quando eles se olham no Totalmente. espelho. Eles não ficam Totalmente. preocupados com o que o outro vai achar, eles se entregam de corpo e alma. É isso. Então, a gente está sendo um novo olhar para a dança, né? Isso que é importante. As pessoas falam, mas ela só ensina o balé para quem não enxerga. Não. Hoje temos Não. todos os tipos de deficiência que a gente adapta de tudo que é importante, de tudo que é possível. E também as pessoas que não têm deficiência, porque as pessoas que não têm deficiência, a inclusão das adultas, através desse Nossa, é fechar de fantástico. olhos com preconceituosos, é muito rico, é É muito muito rico. rico. Então, E, e, você tem um momento, né, Paola, que você é, venda todo mundo também, não tem? É tem. muito rico Tem. isso. E com as crianças eu também faço, porque é isso. Primeiro porque o balé, ele tem uma coisa narcísica, né? Então, e você ter esse desprendimento também é bacana, porque você trabalha não só, né? Eu falo, que é isso? Trabalhar outros sentidos. A gente é o ser humano em si, uma vez que ele enxerga, ele é mais visual do que qualquer outra coisa, né? A gente já sabe disso, né? Pela questão toda cerebral e se ele tem isso dos olhos, né? Então, ele é muito visual. Então, a hora que você tira, ela é obrigada a trabalhar e perceber que tem outros sentidos e que esses sentidos contribuem demais para o aprendizado, né? Então, eu acho fundamental, assim, eu falo, quem não faz uma aula na vida vendado, não, sabe, assim, para mim não é um professor especialista, porque até para quem enxerga é difícil. No congresso foi lindo, porque César vendou todo mundo. E aí você via professoras que a gente sabe, que eu sei, que eu conheço, que tem uma técnica fantástica, e elas falavam assim, eu tô com medo de fazer o movimento, sabe? Então, aí eu falava assim, é isso, mas eu falei, a hora que você conseguir também, e os relatos foram muito isso, que foram lindos, falando assim, quando eu consegui fazer o movimento e eu não estava enxergando, era tão meu, sabe? O balé foi tão meu, foi tão lindo, sabe assim, ela falou assim, ele era uma coisa que era só minha, eu não precisava mostrar para ninguém, sabe? Era eu com o meu balé, sabe assim? Então, e que isso é muito importante, né? E que ele não é egóico, é só você mergulhar para dentro da sua essência e tudo mais. Aí quando você mergulha dentro da sua essência, você começa a perceber que o outro tem essência, né? Então, como que eu vou promover que o outro mergulhe dentro da sua própria essência, né? Então, isso é muito bonito, né? É muito bonito. Eu sou muito... E é isso que a gente quer, né, Paola? É Essa isso. semente que a gente quer deixar para o mundo do balé Pro clássico. mundo. Pro mundo. É isso que nós queremos, que
os É isso. bailarinos tragam no palco essa verdadeira essência da É arte isso. pela alma, né? É É. isso que nós estamos plantando, né? Por isso que pessoal que está aí nos assistindo, que ainda não fez o curso da Paola, a Paola Ah, muito gentilmente, ela convida, ela tem Verônica, Gisele Cida, Geisa fazendo parte como gratuitamente, né? São bolsas que a Paola dá, que essas meninas também são professoras, estão aprendendo tanto. Então, assim, as pessoas nem sabem, porque a gente não é de ficar falando muito, a gente é da ação, a gente é é de isso. fazer, a gente é de transformar. Mas, assim, é uma parceria que está nos cursos, que está na vida, que está na alma, que está no É isso. coração. E é isso que a gente quer espalhar, para que vocês vejam seus alunos além destes olhos físicos que Além. Deus deu para Além. vocês. A E que tem um. essência do seu aluno é muito mais bonita do que aquilo que vocês estão vendo. E essa importância, né, Fê, dessa aceitação mesmo, dessa compreensão de todo e qualquer ser humano, que ele pode estar dentro de sala de aula, né? Reforçando, porque é isso, todos nós vamos apresentar alguma deficiência. Então, sabe assim, qual é ela? Não sei. Pode ser motora, pode ser visual, pode ser auditiva, pode ser de sentimento, né? Então é abrigar todo Uma mundo. depressão, quantas Pode pessoas não ser? se curaram na depressão pela dança, né? Exatamente. Né? A Quantas dança pessoas tem. hoje que estão dançando, né, Paola, online, que sempre sonharam ser bailarinas, estão É conseguindo isso. realizar esse É sonho na isso. fase adulta. Então, a gente pode sim ir sempre além, né? É. E mais que isso, né? Eu falo, além de fazer, que as pessoas tenham consciência de que é muito importante falar sempre de inclusão, né? De incluir pessoas é muito importante, A né? Então verdadeira não inclusão, Paola, ela está aqui dentro. é isso. Ela está dentro do coração. E a verdadeira inclusão vem das oportunidades iguais que todos os seres humanos merecem receber na vida, É isso. independente da condição que ele tenha, É né? isso. Então, essa condição é uma condição dele. A condição da deficiência, ela deve ser vista como uma característica. Eu sou É morena, isso. você é loira, É eu tenho olho isso. azul, você tem olho preto, um anda, o outro não anda. É Foi isso que isso. a minha filha Beatriz, ela fazia aula no Monte Líbano com uma professora e fazia aula com a Geisa. E ela falou, mãe, isso com 3 aninhos, eu tenho 2 professoras. Uma é loira, uma é morena. Uma enxerga, a outra não enxerga. E a que não enxerga, ela é mais famosa, porque ela já dançou nos Estados Unidos. Então, na cabeça dela, as 2 eram professoras de balé e a característica de uma era de uma, a de outra era de outra. Então, É o isso. mundo, porque a criança não tem preconceito. O É preconceito é isso. induzido na criança pelo adulto. Então, É se a isso. gente conseguir tornar o ser humano com essa pureza da criança, da criança que não tem preconceito, e deixar a inclusão partir daqui, nós iremos deixar um mundo melhor para É. todos viverem. E pela arte do balé clássico, vocês podem contar com nós 2 aqui, porque é isso que a gente Para está plantando. sempre. É isso, deixando o balé vivo na melhor, acho que performance, no melhor conteúdo, na melhor essência que existe, né? Incluindo todo mundo e respeitando e enxergando, porque é isso, enxergar o outro nem sempre quer dizer ter visão, né? Então, acho que é essa coisa do respeito, é essa coisa do cuidado, e de manter mesmo. Se a gente quiser balé para o resto da vida, e hoje a gente tem essa glória de um balé para todos, né? Que era uma coisa que não existia no nosso tempo, né? E que hoje existe, e que você é uma grande peça-chave nas pessoas poderem enxergar. Foi um caminho árduo, né? A gente sabe, né? Mas graças a Deus valeu a pena cada minuto, porque hoje é isso, hoje existe um reconhecimimento, hoje a escola é gigante, hoje todo mundo quer aprender o método, né? Vamos ter a rede Então, própria para mais de 1.000 alunos, ai, se Deus que quiser, quando delícia! toda essa pandemia acabar. Olha que grande Porque vai sonho! passar, porque vai passar, né, Fê? Eu E falo, tudo vai passar, pessoal. E a vai gente vai ficar passar. muito mais fortes, muito mais unidos por um É isso, propósito muito melhor. Nós não é seremos os isso, mesmos depois dessa pandemia.
Com E eu acho certeza. que é isso. Mas vai estar bem aqueles que hoje não pararem, aqueles que hoje continuarem com criatividade e amor aquilo que a gente acredita, aquilo que está É aqui isso. dentro, que a gente pode continuar espalhando. Então, vamos continuar espalhando amor, conhecimento, por mais cursos online, agora e depois, por É mais isso. aulas online, agora e depois É, também. é isso. Paulo, só gratidão. Foi uma Hum, hora assim, abençoada aqui com eu que você. agradeço. Porque estamos amando a live e a gente sabe que a gente tem esse conteúdo, a gente sabe que a gente pode ajudar pessoas a terem esse novo olhar para a dança. E eu só te agradeço por você estar no caminho da associação e por me ajudar a plantar essa semente no coração de pessoas que talvez nunca me conheceriam. Então, é só Ah, gratidão, Paola. é Você, uma honra assim, para mim. você É. espalha essa semente pelo mundo afora também. E eu te agradeço de coração em nome da associação, em nome de toda essa história tão bonita. Ah, eu que sou muito grata a vocês todos e o dia que você entrou na minha vida. Se eu sou tudo que eu falo cada pessoa ali da associação e vocês são peças chaves. É, por mais que você diga, né, já existia tudo dentro de você, provavelmente sim, mas às vezes a gente precisa de pessoas para poderem despertar e a gente ter coragem, né? Muito dessa história que nem você contou acontecia comigo, né? Eu não me lançava para essas coisas e a associação fez isso comigo, né? Fez com que eu acreditasse que tudo era possível, né? Então, tudo que eu sou hoje tem muito, mas muito mesmo, da associação e de você, Fernanda Bianchini. Gratidão. Foi maravilhoso. Gratidão deliciosa, obrigada a todos vocês que participaram. Foi incrível Obrigada, esse gente. bate-papo. Foi puro Ah, aprendizado, puro conhecimento, e a gente espera que toda essa semente e esse amor que a gente acredita em é transformação tenha isso. chegado aí no coração de cada um de vocês e que vocês também encontrem dentro de vocês esse propósito e que vocês possam espalhar o amor entre os alunos, entre as pessoas que estão perto de vocês e que vocês sejam luz para iluminar o caminho de todos que estiverem do ladinho de vocês, né? É Muito isso. obrigada a Obrigada. todos. Obrigada a todos. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada, fé, muito amor, muita saúde, muita luz. Tudo aí pra Amém. você, pra Vamos para família. o Uhum. Né? Até porque a gente tem Beijo. memória do que são esses abraços. Isso é importante, né? Sim, com certeza, com certeza. Graças a Deus. Tchau, minha Tchau, querida. Fica gente. com Deus. Obrigada. Beijo em todos aí. Se cuidem. Tá Tchau. bom, você também. Tchau, Fê. Obrigada. Tchau.